Olá pessoal, então estamos caminhando aqui para mais uma aula na qual a gente vai abordar aí algumas técnicas, alguns cuidados na realidade que você precisa ter com as suas mudas e a gente vai passar algumas informaçõezinhas até o momento do transplantio para finalizar esse módulo e no próximo módulo a gente já começa falando sobre o recipiente para plantar. Bom, assim que as suas mudinhas germinarem, elas são tecnicamente chamadas de plântulas. E na hora que elas começarem a se desenvolver, elas vão apresentar duas primeiras folhinhas. E essas folhas são chamadas de cotilédones, mas não são ainda as folhas que vão permanecer na planta adulta. Porém, os cotilédones têm duas funções vitais. Uma delas é suprir a planta dos primeiros nutrientes, portanto, ele é um órgão de acumulação nas primeiras fases do desenvolvimento. E a segunda função é fazer a fotossíntese, acelerando o desenvolvimento da sua mudinha. Tanto para as mudas de tomate quanto para as mudas de pimenta, após 15 dias da germinação, as folhas definitivas já vão começar a aparecer. E como você viu há algumas aulas atrás, as folhas do tomate são compostas, enquanto que as da pimenta são simples. Então, só para você relembrar, cada folha, na verdade, é dividida em vários folíolos, no caso do tomate. Então, não são várias folhinhas. Então, cada haste dessa é considerada uma folha. Muito bem, vai chegar um momento que você vai precisar fazer o transplantio da sua muda. Mas como saber que momento é esse? Então você vai entender agora. Uma das formas de saber o momento correto para transplantar as mudas para o local definitivo é contando o número de folhas definitivos e a altura da muda. Quando as suas mudas já apresentarem de 5 a 6 folhas definitivas, ou então aproximadamente 25 centímetros de altura, é o momento de fazer o transplantio. Mas antes disso é preciso tomar alguns cuidados para que você garanta um bom desenvolvimento na produção. Veja aí. Suprimento de água. Nessa fase, você precisa irrigar pelo menos 2 vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde, para garantir que seu substrato esteja sempre úmido. E tem que tomar bastante cuidado com as bandejas, porque às vezes elas têm células pequenininhas, e isso faz com que a água evapore muito rápido. Então, algumas vezes, em alguns casos, dependendo do clima onde você estiver, você vai precisar fazer até 3 regas por dia. Fique atento a esse detalhe para não perder as suas mudas. Nutrientes necessários para as mudinhas. Bom, os substratos comerciais próprios para a agricultura orgânica já têm a quantidade balanceada de nutrientes. No entanto, se você já desenvolveu o seu próprio substrato, pode haver situações em que a deficiência de nutrientes pode aparecer. Então tem que ficar atento a isso aí. Mas, se isso ocorrer, é necessário você fazer uma complementação através de pulverizações com adubos foliares que podem ser feitos à base de inúmeros adubos orgânicos. Uma receita bem prática e fácil de utilizar é misturar metade de humus de minhoca com outra metade de água. Você agita bem isso aí, deixa repousar por 48 horas e depois pulveriza nas suas plantas. Uma vez você pulveriza após 15 dias da semeadura e na outra vez você pulveriza depois de 30 dias da semeadura, beleza? Identificação de insetos e doenças. O tomateiro e a pimenteira são bem sensíveis a doenças, principalmente aquelas que são causadas por fungos. Esses fungos adoram água, então o excesso de umidade nessa fase é muito prejudicial para esse grupo de plantas. Luminosidade. As mudas toleram bem uma quantidade de luz. No entanto, para ter um crescimento mais uniforme das plântulas, é recomendável pelo menos 5 horas de luz direta ou indireta, que significa que a sua plântula pode estar debaixo do sol durante 5 horas ou ela pode estar só num lugar sombreado, porém que pega uma boa luminosidade. Em muitos casos, para diminuir a temperatura e manter a luz, você pode utilizar um sombrite com bloqueio de 50% de raios solares. Esse tipo de sombrite você costuma encontrar em qualquer casa de material de construção ou lojas agrícolas. E a luz é importante porque a falta da luz
provoca um fenômeno que é conhecido como estiolamento, onde acontece o hipertrofiamento das células ou o alongamento da plântula em busca de sol. E o que acontece é que a planta pode ficar pequena ou então esticar demais, ficar com uma coloração não muito verde, e isso aí certamente está prejudicando o desenvolvimento das suas mudas. Bom, esse aqui é o final do módulo 2 e a sua lição de casa agora é começar a botar a mão na massa, que nem eu disse na última aula, e ir lá no grupo, que a gente tem o grupo, já foi divulgado para vocês. Vá lá e comece a postar as suas experiências. O que você está fazendo aí? Vamos compartilhar com o pessoal lá. Então é isso aí, te vejo na próxima aula.